Vasco 3, CSA 1. O Vasco volta a vencer depois de 7 jogos, mas olha, a atuação da equipe vascaína no segundo tempo foi patética, hein? No primeiro tempo, o Vasco abriu 2-0 em 30 minutos. E uma coisa que eu sempre falo quando faço transmissões dos jogos do Vasco é que a equipe vascaína precisa abrir 2-0 em 30 minutos, porque, primeiro, fisicamente falando, o time aguenta por 30 minutos e depois a equipe morre. E também pelo fato do Vasco sempre levar gol, não tem jeito. O Vasco fez 2-0 em 30 minutos, depois fez o terceiro gol, já nos minutos finais da primeira etapa, e o Vasco conseguiu aguentar o ritmo em todo o primeiro tempo, cara. Uma situação assim que é difícil de acontecer. E aí, quando muitos achavam que o Vasco teria uma atuação tranquila no segundo tempo, o CSA foi lá e fez o seu gol com 3 minutos do segundo tempo, num gol de jogada aérea, para variar, o Vasco levando o gol de bola aérea, não é mesmo? E aí ficou aquela apreensão no ar, porque muitos estavam imaginando que o Vasco levaria o empate do CSA. E o CSA foi melhor na maior parte do segundo tempo. Teve oportunidades para marcar gols, acabou não fazendo. O Vasco também teve suas oportunidades também para marcar o quarto gol, né? E isso após 2 bobeadas da defesa do CSA, mas que o Vasco acabou não aproveitando por falta de visão de jogo e também de capacidade técnica. Mas o Vasco conseguiu cumprir com a sua obrigação, que era avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, o sorteio que foi bem generoso para o Vasco, porque num determinado momento do sorteio dos jogos das oitavas de final, o Vasco poderia enfrentar o Corinthians, o Palmeiras, o Botafogo ou o Red Bull Bragantino. E aí, qualquer um desses 4 times seria um adversário muito complicado para o Vasco. Mas o Vasco enfrentou o CSA, uma equipe que está em 8º lugar na Série C do Campeonato Brasileiro, conseguiu avançar para as quartas de final. Também vai receber mais de 4 milhões de reais em premiação, né? Uma premiação que será muito bem-vinda neste momento, né? Mas o Vasco precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe Cruz Maltina, neste momento, está na zona de rebaixamento e essa é a sequência de jogos que o Vasco terá pela frente na competição. Claro, todo jogo do Vasco é muito complicado, né? Mas o Vasco precisa somar pontos nessa sequência, que senão lá na frente vai se complicar na briga contra o rebaixamento. Vamos ver se essa vitória diante do CSA vai trazer de volta a confiança para a equipe vascaína.